Você consegue imaginar um único jogo arrecadando mais dinheiro do que alguns dos maiores filmes da história do cinema? Parece exagero, mas existe uma grande chance de que isso aconteça muito em breve. Enquanto milhões de pessoas aguardam ansiosamente pelo lançamento de GTA 6, investidores, analistas e executivos da indústria estão olhando para outro número. Não são os gráficos, o tamanho do mapa ou a quantidade de missões. O que realmente chama atenção é uma pergunta muito maior: quanto dinheiro esse jogo pode faturar? A resposta pode mudar completamente a forma como enxergamos a indústria dos videogames. Afinal, não estamos falando apenas do lançamento mais aguardado dos últimos anos. Estamos falando de um produto que tem potencial para se tornar o maior lançamento da história do entretenimento. Sim, entretenimento, não apenas dos games. Quando pensamos em grandes sucessos financeiros, normalmente lembramos de filmes como Avatar, Vingadores ou Titanic. Outros lembram de séries como Stranger Things ou Game of Thrones, mas existe uma franquia que, silenciosamente, já ultrapassou praticamente todas elas em faturamento. Essa franquia é Grand Theft Auto. E se GTA V, lançado em 2013, conseguiu quebrar praticamente todos os recordes imagináveis, que podemos esperar de uma sequência desenvolvida durante mais de uma década, cercada por uma expectativa jamais vista? Pois é, para poder responder essa pergunta, precisamos voltar um pouco no tempo. Em setembro de 2013, a Rockstar lançou GTA V. Na época, ninguém imaginava que aquele jogo se transformaria em um fenômeno que atravessaria gerações inteiras de consoles. O lançamento foi gigantesco, mas o que aconteceu nos dias seguintes surpreendeu até mesmo os especialistas mais otimistas. Em apenas 24 horas, GTA V arrecadou aproximadamente 800 milhões de dólares em vendas. Era um número simplesmente absurdo para qualquer produto de entretenimento. Mas a verdadeira surpresa veio logo depois. Em apenas 3 dias, o jogo ultrapassou a marca de $1 bilhão em receita. Pare por um segundo e tente visualizar esse número. $1 bilhão em apenas 72 horas. Na época, nenhum filme havia conseguido chegar tão rápido a esse valor, nem mesmo os maiores sucessos de Hollywood. Enquanto alguns blockbusters levaram semanas para recuperar seus investimentos, GTA V fazia isso praticamente em um único fim de semana. E isso aconteceu em 2013. Agora imagine o cenário atual. A indústria dos games cresceu de forma gigantesca. Existem muito mais jogadores, muito mais plataformas, muito mais influência nas redes sociais, criadores de conteúdo e transmissões ao vivo. E principalmente muito mais expectativa em cima desse jogo. A cada novo trailer divulgado pela Rockstar, milhões de pessoas interrompem tudo o que estão fazendo para assistir. Os vídeos quebram recordes de visualizações em poucas horas, as redes sociais ficam tomadas por teorias, especialistas analisam cada frame, jornalistas produzem centenas de matérias, criadores de conteúdos fazem milhares de vídeos discutindo cada pequeno detalhe. Tudo isso antes mesmo do jogo chegar às lojas. Esse nível de atenção já é um indicador poderoso, porque existe uma relação muito forte entre expectativa e vendas. Quanto maior o hype, maior tende a ser o impacto do lançamento. E talvez nunca tenha existido um hype tão grande quanto o de GTA 6. Mas existe um detalhe que faz essa história ficar ainda mais impressionante. Durante esses mais de 10 anos desde o lançamento de GTA V, a Rockstar praticamente desapareceu do mercado quanto assunto é Grand Theft Auto. Ela não lançou GTA 6 em 2015, nem em 2018 e nem em 2020. Enquanto outras empresas lançavam continuações quase todos os anos, a Rockstar seguiu um caminho completamente diferente. E foi isso que deu o grande valor que ela tem. Ela preferiu esperar, melhorar sua tecnologia, desenvolver novas ferramentas, criar novos sistemas, investir em inteligência artificial para NPCs, aprimorar física, iluminação, animações e comportamento dos personagens. Foram anos de desenvolvimento, anos de expectativa, alinhamento e curiosidade dos jogadores. E quanto mais o tempo passava, maior ficava o desejo de conhecer esse novo mundo. Isso criou um fenômeno raro. Normalmente, quando uma empresa demora demais para lançar um novo produto, o interesse diminui. Mas com GTA 6 aconteceu exatamente o contrário. A espera transformou o lançamento em um evento mundial. Hoje, as pessoas que jogaram GTA V na adolescência já são adultas. A maioria começou a trabalhar, outros terminaram a faculdade, alguns já têm filhos, e mesmo assim continuaram esperando o GTA 6. Pouquíssimos produtos conseguem atravessar uma década inteira mantendo esse nível de interesse. Isso significa que a Rockstar acumulou uma base gigantesca de consumidores prontos para comprar o jogo no primeiro dia. E convenhamos que foi o que aconteceu na pré-venda. Mas será que isso realmente se traduz em bilhões de dólares? Vamos fazer algumas contas. Sabemos que o preço base do GTA 6 foi anunciado a $80, preço que praticamente já se tornou comum em grandes lançamentos da indústria. Agora imagine apenas 20 milhões de pessoas comprando o jogo nos primeiros dias. Pode parecer muito, mas lembre-se que GTA V vendeu dezenas de milhões de unidades logo após seu lançamento e continua vendendo até hoje. Estamos falando de aproximadamente $1,5 bilhão em receita bruta. Isso significa que apenas as vendas iniciais já poderiam superar o recorde estabelecido de GTA V. E aqui existe um detalhe curioso. Muitos analistas acreditam que 20 milhões de unidades pode ser uma estimativa conservadora. Alguns acreditam em números ainda maiores, principalmente porque a base de jogadores cresceu muito desde 2013. Hoje existem centenas de milhões de consoles modernos espalhados pelo mundo. Além disso, o mercado digital se tornou dominante. Na época de GTA V, muita gente ainda comprava jogos em mídia física. Era preciso sair de casa, enfrentar filas, esperar estoque. Hoje, basta alguns cliques para realizar a compra. Isso acelera enormemente as vendas no primeiro dia. Outro fator importante é o alcance global. Em 2013, redes como TikTok e Instagram sequer existiam.
existiam. Hoje, qualquer vídeo relacionado ao GTA alcança milhões de pessoas em poucas horas. Cada trailer gera memes, discussões, reações, análises, vídeos explicativos, lives e etc. Tudo isso funciona como uma gigantesca campanha de marketing praticamente gratuita. A própria comunidade promove o jogo diariamente, e isso reduz um dos maiores desafios enfrentados por qualquer empresa: chamar a atenção do público. No caso de GTA 6, o público já tá olhando. Na verdade, ele nunca deixou de olhar. E existe uma questão que desperta ainda mais curiosidade. Se as vendas do lançamento prometem números históricos, por que tantos especialistas afirmam que elas representam apenas uma pequena parte do dinheiro que GTA 6 poderá gerar? A resposta está em uma palavra que mudou completamente a indústria dos videogames: longevidade. Durante décadas, um jogo seguia praticamente o mesmo ciclo. Era lançado, vendia muito nas primeiras semanas, depois as vendas diminuíam até praticamente desaparecer. Mas a Rockstar mostrou que esse modelo não precisava mais existir. Ela transformou GTA V em algo completamente diferente. Em vez de tratar o jogo como um produto descartável, passou a tratá-lo como um serviço de constante evolução. Atualizações frequentes, novos veículos, missões e eventos especiais, novos negócios, expansões, conteúdo multiplayer. Tudo isso fez com que milhões de jogadores continuassem voltando no jogo ano após ano. E é justamente aí que a história começa a ficar realmente impressionante, porque talvez o verdadeiro dinheiro do GTA 6 não esteja no lançamento. Talvez ele comece a ser ganho justamente quando a maioria das pessoas acreditar que o sucesso inicial já passou. Existe um motivo pelo qual tantos especialistas acreditam que as vendas do lançamento representam apenas uma pequena fração do dinheiro que o GTA 6 poderá gerar ao longo dos próximos anos. Para entender isso, basta olhar para o que aconteceu com o GTA V. Why did I move here? I guess it was the weather. Quando o jogo foi lançado, muita gente imaginava que depois de alguns meses as vendas começariam a cair e a Rockstar passaria a trabalhar em seu próximo projeto. Era assim que a indústria funcionava havia décadas. O grande lançamento movimentava milhões de dólares nas primeiras semanas, recebia algumas atualizações e aos poucos era substituído por um novo título. Mas a Rockstar enxergou uma oportunidade que praticamente ninguém havia explorado naquela escala. Em vez de tratar o GTA V como um produto com prazo de validade, ela transformou o jogo em uma plataforma capaz de gerar receita continuamente. Foi justamente essa decisão que mudou para sempre o modelo de negócio da empresa e influenciou praticamente toda a indústria dos games. O grande responsável por essa transformação foi o GTA Online. Quando esse modo multiplayer chegou, ele parecia só um complemento divertido para quem queria jogar com os amigos, mas com o passar dos anos, ele se tornou muito mais do que isso. A Rockstar passou a adicionar novos golpes, empresas, veículos, apartamentos, missões, eventos sazonais e dezenas de atividades inéditas. A cidade de Los Santos continuava a mesma, mas a experiência mudava constantemente. Isso fez com que milhões de jogadores permanecessem ativos por anos, criando uma comunidade gigantesca que nunca deixou o jogo morrer. O resultado foi um ciclo quase perfeito. Novos conteúdos atraíam jogadores antigos, esses jogadores geravam ainda mais conteúdos nas redes sociais, despertando a curiosidade de novos consumidores que compravam o jogo mesmo muitos anos após o seu lançamento. Pouquíssimos títulos conseguem manter esse nível de relevância por tanto tempo. É justamente por isso que muitos analistas afirmam que avaliar GTA 6 apenas pelas vendas no primeiro dia é um erro. Essa é a diferença entre um lançamento tradicional e um ecossistema como o GTA Online. O verdadeiro valor não está apenas nas cópias vendidas, mas na capacidade de manter milhões de pessoas conectadas durante anos, consumindo novos conteúdos e movimentando uma economia virtual gigantesca. Outro fator que torna o GTA 6 um caso praticamente único é a dimensão da comunidade criada em torno da franquia. Ao longo da última década, GTA V deixou de ser apenas um jogo e passou a fazer parte da cultura da internet. Clipes engraçados, desafios, corridas, servidores de roleplay, mods impressionantes e transmissões ao vivo transformaram o universo de Los Santos em um palco onde milhões de histórias diferentes acontecem todos os dias. Isso significa que, quando o GTA 6 chegar, a Rockstar não estará começando do zero. Ela vai herdar uma comunidade gigantesca, acostumada a consumir conteúdo diariamente e extremamente disposta a migrar para uma nova experiência. Esse tipo de base fiel é algo que empresas gastam bilhões tentando construir, mas a Rockstar levou anos cultivando de maneira quase natural. Essa comunidade também desempenha outro papel fundamental. Ela funciona como um dos maiores departamentos de marketing do mundo, sem que a empresa precise pagar por isso. Pense na quantidade de vídeos publicados diariamente sobre GTA V, mesmo depois de tantos anos. São desafios, curiosidades, teorias, mods, comparações gráficas, descobertas de segredos e momentos engraçados compartilhados em praticamente todas as plataformas. Cada vídeo publicado por um criador de conteúdo desperta a curiosidade de milhares de pessoas. Cada live reúne espectadores interessados em voltar ao jogo ou conhecer a experiência pela primeira vez. Eu mesmo só fui zerar GTA V esse ano, que foi onde eu consegui comprar o meu PS5 e pela primeira vez coloquei a mão no GTA V pra realmente zerar a história. Então até esse momento eu não conhecia a história do GTA V de fato. Então por mais que existam milhões de pessoas no mundo que conhecem realmente a franquia do GTA, ainda existem muitos que ainda não realmente colocaram a mão no jogo pra jogar e zerar ele de fato. Esse efeito cria uma divulgação constante que nenhuma campanha publicitária tradicional conseguiria manter por tanto tempo. Quando o GTA 6 for lançado, é provável que esse fenômeno
aconteça em uma escala ainda maior, impulsionado por uma comunidade muito mais conectada do que lá em 2013. Mas existe um aspecto financeiro ainda mais interessante. Hoje, quando uma empresa lança um grande jogo, ela não pensa apenas em vendas iniciais, ela pensa em quanto tempo conseguirá manter aquele jogador dentro do seu ecossistema. Quanto maior for esse período, maior será a chance de gerar novas receitas. Esse conceito é conhecido como retenção de jogadores e se tornou um dos indicadores mais importantes da indústria moderna. Em outras palavras, não basta vender milhões de cópias, é preciso fazer com que essas pessoas continuem jogando meses ou até anos depois. A Rockstar já provou que domina essa estratégia, e tudo indica que GTA 6 será construído justamente para ampliar ainda mais esse ciclo. É impossível falar sobre essa estratégia sem mencionar as microtransações. Durante muito tempo, esse modelo foi visto com desconfiança pelos jogadores, principalmente quando utilizado de maneira agressiva, mas o GTA Online encontrou um equilíbrio que se mostrou extremamente lucrativo. Em vez de obrigar o jogador a gastar dinheiro para continuar jogando, a Rockstar ofereceu atalhos para quem desejava acelerar sua evolução dentro do universo online. Muitos jogadores preferiam conquistar tudo apenas jogando, enquanto outros optavam por investir dinheiro para economizar tempo. Independentemente da escolha, o sistema continuava funcionando e gerando receitas constantes para a empresa. Essa combinação fez com que o GTA V permanecesse extremamente rentável, mesmo muitos anos após o lançamento. Se essa estratégia já funcionava em um jogo lançado em 2013, imagina o que pode acontecer em um título desenvolvido especialmente para a realidade atual. Hoje as tecnologias são mais avançadas, os servidores conseguem suportar experiências muito mais complexas e os hábitos dos consumidores também mudaram. Os jogos deixaram de ser produtos utilizados apenas durante algumas semanas. Eles passaram a ser ambientes onde as pessoas socializam, trabalham em comunidades, criam conteúdo e passam centenas de horas explorando novas possibilidades. Isso aumenta enormemente o potencial de faturamento ao longo do tempo, especialmente quando estamos falando de uma franquia com a força de GTA. Outro ponto que desperta enorme curiosidade é o orçamento do GTA 6. Embora a Rockstar nunca tenha confirmado oficialmente quanto investiu no desenvolvimento do jogo, diversas estimativas publicadas ao longo dos últimos anos sugerem que esse pode ser o projeto mais caro já produzido na história dos videogames. Projeções falam em centenas de milhões de dólares, enquanto outras acreditam que, considerando o desenvolvimento, marketing, infraestrutura e suporte pré-lançamento, o investimento total possa ultrapassar a casa do bilhão de dólares. Mesmo que esses números variem, GTA 6 não será apenas um jogo caro, mas um dos maiores investimentos já feitos em qualquer produto de entretenimento. À primeira vista, gastar tanto dinheiro pode parecer um risco gigantesco, afinal, poucas empresas estariam dispostas a investir valores tão elevados em um único projeto. Porém, quando analisamos o histórico da Rockstar, essa decisão começa a fazer sentido. Se GTA V continuou gerando bilhões de dólares durante mais de uma década, investir uma quantia ainda maior para criar um sucessor capaz de permanecer relevante pelos próximos 10 ou 15 anos deixa de parecer um risco e passa a ser uma estratégia de longo prazo. Em outras palavras, a empresa não está apenas desenvolvendo o jogo, ela está construindo uma plataforma que poderá continuar gerando receita durante boa parte da próxima geração de consoles. Talvez seja exatamente esse ponto que diferencia o GTA 6 de praticamente todos os outros lançamentos da indústria. Enquanto muitas empresas concentram seus esforços em vender o máximo possível nas primeiras semanas, a Rockstar parece pensar em décadas. Cada nova tecnologia desenvolvida, cada sistema de inteligência artificial, cada detalhe do mapa e cada mecânica de interação entre os personagens pode representar não apenas uma melhoria de experiência do jogador, mas também um investimento capaz de manter aquele universo vivo durante muitos anos. E se essa estratégia se repetir com o mesmo sucesso de GTA V, os números que veremos nos próximos anos poderão superar qualquer previsão feita até agora. Afinal, o verdadeiro impacto financeiro de GTA 6 talvez não seja medido pelo dinheiro arrecadado no dia do lançamento, mas pela quantidade de riqueza que esse universo virtual conseguirá produzir muito tempo depois que a empolgação inicial passar. E ainda existe uma pergunta que permanece sem resposta: quanto dinheiro o GTA 6 realmente pode faturar? Até esse momento, ninguém é capaz de responder com uma absoluta certeza. Nem mesmo a Rockstar ou sua controladora podem prever exatamente como o mercado reagirá ao longo dos próximos anos. No entanto, quando analisamos os números da indústria, o histórico da franquia e o comportamento dos consumidores, é possível construir um cenário bastante realista. E, curiosamente, esse cenário parece muito mais impressionante do que a maioria das pessoas imagina. Para começar, é importante entender que GTA deixou de competir apenas com outros videogames há muito tempo. Quando um novo título da franquia é lançado, ele disputa atenção com filmes, séries, plataformas de streaming e praticamente qualquer outra forma de entretenimento. Isso acontece porque GTA se transformou em um fenômeno cultural. Pessoas que não acompanham o mercado de games sabem quando o GTA tá chegando. Jornais, emissoras de televisão, influenciadores e até empresas de outros setores comentam sobre o assunto. O lançamento deixa de ser um evento restrito a jogadores e passa a ocupar o espaço na mídia mundial. Esse nível de exposição tem um valor gigantesco, porque reduz drasticamente um dos maiores custos enfrentados por qualquer empresa: convencer o público de que seu produto existe. Outro fator que pode impulsionar ainda mais os resultados financeiros é a internacionalização do mercado. Quando o GTA V
chegou às lojas em 2013, o mercado de consoles ainda era muito menor do que é hoje. Desde então, milhões de novos jogadores passaram a consumir videogames em diferentes regiões do planeta. Países que antes representavam uma parcela pequena de vendas passaram a movimentar bilhões de dólares por ano. Além disso, a distribuição digital eliminou barreiras que dificultaram o acesso aos lançamentos. Em muitos lugares, comprar um jogo no dia do lançamento já não depende mais de estoque físico ou de logística complexa. Basta uma conexão com a internet. Essa facilidade amplia o alcance do produto e permite que o lançamento aconteça praticamente de forma simultânea e em escala global. Existe também um aspecto psicológico extremamente interessante. Durante mais de 10 anos, a Rockstar fez algo que poucas empresas conseguem. Ela manteve a principal franquia fora do mercado sem deixar que ela fosse esquecida. Em um primeiro momento, isso pode parecer contraditório, porque lançar continuações frequentes normalmente aumenta as vendas. Porém, existe um efeito colateral pouco discutido. Quando uma franquia recebe novos títulos em intervalos muito curtos, ela corre o risco de se tornar comum. O consumidor deixa de enxergar aquele lançamento como um acontecimento extraordinário. Foi justamente isso que a Rockstar evitou. Ao prolongar o desenvolvimento do GTA 6 durante tantos anos, ela criou uma expectativa que se acumulou de forma quase exponencial. Cada rumor, cada vazamento e cada pequena informação divulgada alimentou ainda mais essa curiosidade. O resultado é que o lançamento do jogo passou a ser tratado como um dos maiores eventos da história recente do entretenimento. Essa expectativa também influencia diretamente outro elemento extremamente importante: o comportamento de compra. Em muitos lançamentos, parte dos consumidores prefere esperar alguns meses para aproveitar as promoções ou verificar se o jogo realmente corresponde às expectativas. No GTA 6, essa tendência tende a ser muito menor. Grande parte dos jogadores pretende adquirir o título logo no primeiro dia, não apenas para evitar spoilers, mas também para participar das conversas que inevitavelmente dominarão as redes sociais. Em um mundo onde vídeos, transmissões ao vivo e publicações se espalham em questão de segundos, ficar de fora de um lançamento desse porte significa perder um enorme evento coletivo. Essa sensação de urgência aumenta significativamente o volume de vendas iniciais. Outro ponto que costuma passar despercebido é a enorme quantidade de negócios que serão movimentados ao redor do GTA 6. Quando pensamos no faturamento do jogo, normalmente imaginamos apenas a venda das cópias, mas o impacto econômico é muito maior. Fabricantes de consoles podem registrar aumento nas vendas porque muitas pessoas decidirão trocar de videogames apenas para jogar o GTA 6, que foi meu caso. Na verdade, eu nem tinha um console, eu comprei o PS5 justamente para jogar o GTA 6, o que acabou de certa forma fazendo com que eu tivesse o interesse de comprar outros jogos também, que no caso foi o Red Dead Redemption, o GTA 5, The Last of Us também, e entre outros jogos. E isso meses antes de lançar o próprio GTA 6. Então, querendo ou não, o GTA 6 está movimentando a economia de vários outros setores, principalmente no setor dos jogos, onde até outras desenvolvedoras de jogos se beneficiam do nome gigantesco do GTA 6. Empresas de acessórios venderão mais controles, headsets, plataformas de streaming receberão milhões de horas de transmissões relacionadas ao jogo, criadores de conteúdo produzirão milhares de vídeos, movimentando receitas com publicidade, marcas buscarão patrocinar influenciadores para aproveitar a enorme audiência gerada pelo lançamento. Enfim, em outras palavras, GTA 6 não movimentará apenas a Rockstar, ele impulsionará praticamente todo um ecossistema econômico ao seu redor. Talvez seja justamente por isso que tantos investidores acompanham esse lançamento com tanta atenção. Para eles, o GTA 6 representa muito mais do que um simples produto. Ele funciona como um termômetro da própria indústria dos videogames. Um desempenho excepcional pode incentivar novos investimentos, acelerar projetos semelhantes e aumentar a confiança em produções de grande orçamento. Da mesma forma, o sucesso comercial do jogo pode influenciar decisões estratégicas de diversas empresas concorrentes, que passarão a observar com ainda mais cuidado o modelo adotado pela Rockstar. Existe um desafio que acompanha toda a expectativa gigantesca: corresponder ao que o público espera. Quanto maior o hype, maior também a pressão. Os jogadores esperam gráficos revolucionários, inteligência artificial mais avançada, um mapa extremamente detalhado, missões memoráveis e um mundo vivo como nunca antes visto. A Rockstar sabe que não basta lançar um bom jogo, ela precisa entregar uma experiência capaz de justificar mais de uma década de espera. Essa pressão explica, em parte, por que o estúdio costuma dedicar tantos anos ao desenvolvimento de seus projetos. Em vez de seguir calendários anuais, a empresa parece priorizar um nível de qualidade que poucos concorrentes conseguem alcançar. Mesmo assim, quando observamos o histórico da Rockstar, fica difícil não enxergar motivos para o otimismo. A empresa já demonstrou diversas vezes que prefere adiar um lançamento a entregar um produto incompleto. Foi assim com títulos anteriores, e essa filosofia acabou se tornando parte da identidade do estúdio. Em uma época em que muitos jogos chegam ao mercado precisando de inúmeras correções, essa postura fortalece ainda mais a confiança dos consumidores. Quanto maior a confiança, maior a disposição para comprar o jogo logo no lançamento, criando
criando um ciclo positivo que beneficia tanto a empresa quanto a sua comunidade. No fim das contas, talvez a pergunta mais interessante nem seja quanto dinheiro o GTA 6 poderá faturar, mas sim qual será o verdadeiro tamanho do seu impacto. Se as projeções mais otimistas se confirmarem, estaremos diante de um produto capaz de arrecadar bilhões de dólares, influenciar o mercado do entretenimento, movimentar a economia dos games durante anos e redefinir o que significa produzir um blockbuster na indústria dos videogames. Não seria apenas um recorde financeiro, seria a consolidação de uma nova forma de enxergar um jogo, não como um lançamento isolado, mas como uma plataforma viva, em constante evolução. É curioso perceber como uma franquia que começou em 1997, com gráficos simples e uma visão completamente diferente do que a que conhecemos hoje, conseguiu alcançar esse patamar. Ao longo de quase 3 décadas, a franquia GTA acompanhou a evolução da tecnologia, mudou a maneira como os mundos abertos são construídos e influenciou incontáveis desenvolvedores ao redor do planeta. Agora, GTA 6 carrega uma responsabilidade ainda maior, provar que é possível elevar esse padrão mais uma vez. Se conseguir cumprir essa missão, seu legado irá muito além das cifras bilionárias que certamente estamparão as manchetes nos primeiros dias de vendas. Talvez, daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, não lembraremos apenas de GTA 6 como um jogo que faturou bilhões de dólares. Lembraremos dele como um momento em que a indústria percebeu que um videogame poderia competir de igual para igual com qualquer outra forma de entretenimento do planeta. E se isso realmente acontecer, o maior número relacionado a GTA 6 não será o valor arrecadado em seu lançamento, nem a quantidade de cópias vendidas ou de jogadores conectados simultaneamente. O número mais importante será a influência que esse jogo deixará para toda uma geração, porque o dinheiro impressiona, os recordes chamam a atenção, mas é o impacto que transforma um grande lançamento em um acontecimento histórico. E tudo indica que é exatamente isso que estamos prestes a testemunhar.